Olá a todos! Então vamos hoje a mais uma das oposições não tradicionais na astrologia. Oposições não tradicionais é quando os signos que estão em oposição, eles não são opostos tradicionais. Hoje vamos falar então do caso em que Câncer se opõe a Sagitário. Câncer e Sagitário não são signos tradicionalmente opostos, mas quando você tem um planeta no início de Câncer e outro no final de Sagitário, é possível que haja uma oposição, assim como no início de Sagitário e no final de Câncer. Se você tem uma oposição entre Câncer e Sagitário no seu mapa, agora eu vou passar o que isso significa. Você pode ter um planeta só em Câncer, um planeta só em Sagitário, mas ele não estar em oposição, né? Então esse vídeo aqui é quando existe essa linha que é chamada de oposição, que liga o planeta em Câncer com o planeta em Sagitário. Não levar em consideração uma análise por signo de planetas transpessoais, ou seja, Urano, Netuno e Plutão, em Câncer ou em Sagitário, ok? Porque são de geração. Então, o signo, ele é apenas para os planetas até Saturno. Então, vamos lá. Se você tem uma oposição de um planeta em Câncer para um planeta em Sagitário, você então tem um conflito. Por que um conflito? O conflito ele se dá pelo ângulo da oposição. A oposição no nosso mapa é um ângulo chamado de desafiador, que é aquele ângulo que faz com que a gente lute pela vida, ou que a gente busque as coisas na nossa vida. Os ângulos desafiadores são motivadores do comportamento. Quando você tem um planeta no signo de Câncer, você tem uma necessidade básica de segurança relacionada a esse planeta que está no signo de Câncer. Quando você tem um planeta em Sagitário, você tem uma necessidade de expansão, uma necessidade de ousar, uma necessidade de buscar novos horizontes em relação a esse planeta. Então, se você tem uma oposição entre Câncer e Sagitário, essa oposição ela indica um conflito que está relacionado entre uma necessidade de crescer, de expandir e, ao mesmo tempo, uma necessidade de manter as coisas como elas estão. O planeta em Sagitário, ele sempre vai buscar uma certa notoriedade, ele sempre vai buscar um crescimento em relação àquela questão do planeta. E o planeta em Câncer, ele vai buscar um aconchego, ele vai buscar uma segurança, ele vai buscar um elemento que está mais relacionado a uma busca interna, mais interna. Então vamos supor, eu gosto de dar exemplo para você poder entender melhor. Vamos supor que a pessoa tenha um Marte em Câncer, fazendo uma oposição a uma Vênus em Sagitário. Então, essa Vênus em Sagitário, Vênus, por ser um planeta ligado ao relacionamento, também às mulheres, há uma necessidade da pessoa de buscar novos relacionamentos, ousar em termos de afetividade, né? A Vênus em Sagitário ela é uma Vênus mais livre, ela gosta de viajar, ela gosta de expandir o seu círculo de amizades, de conhecer lugares novos, é um prazer, né, conhecer outras culturas ou até mesmo ter uma visão mais abrangente da vida, né? A Vênus, que tem a ver com a nossa afetividade, com a nossa capacidade de se relacionar com as outras pessoas, em Sagitário, ela se torna uma Vênus mais aberta, mais extrovertida. Mas quando essa mesma Vênus faz oposição a um Marte em Câncer, há uma necessidade de proteção, uma necessidade de uma continuidade desse relacionamento. Enquanto que a Vênus ela gosta mais da variedade lá em Sagitário, o Marte em Câncer, ele já vai fechar mais o leque de possibilidades no sentido de que a própria pessoa, ela tende a identificar relacionamentos no qual ela possa se apoiar. Então, esse Marte, que é o planeta da ação, que é o planeta do dinamismo, do empenho, ele vai ser um Marte que ele vai estar muito mais voltado para as questões emocionais do que se ele tivesse em outros signos. Então, tem questões afetivas, emocionais, familiares, que intervêm nos relacionamentos. O simples fato de ter um Marte em oposição a uma Vênus, né, indica que há uma interferência nos relacionamentos ou que há necessidades dentro dos relacionamentos e essas necessidades elas têm uma relação com
o signo em questão. É claro que o signo de Câncer, ele é o signo que ele tem um lado voltado para a família, tem um lado voltado para um certo apego. Então a pessoa, ela tende a expor a sua afetividade, as suas emoções de uma maneira mais rápida. O Marte em Câncer, ele não guarda muito para falar depois, né? Ele é mais estourado, é mais agressivo. E essa agressividade pode estar relacionada ao fato do signo de Câncer ser um signo emotivo, um signo mais emocional. Então, o signo, ele vai dar o colorido, ele vai colorir a característica do planeta. Marte de uma agressividade que vem via tônus emocional, via qualidade das emoções, ou seja, daquilo que passa muito rápido, daquilo que a pessoa está sentindo no momento. É diferente se fosse um Marte em Leão, se fosse um Marte em Capricórnio. Então, esse signo de Câncer, ele vai conferir ao planeta um certo tônus de uma emocionalidade, de um sentimentalismo, de uma necessidade. Então, quando a pessoa, ela se sente que ela não é querida, não é amada, né? Porque o Marte é aquele que ele quer mostrar o quanto ele é capaz, né? Ele é muito vaidoso de si mesmo. No signo de Câncer, isso tem a ver com afetividade. Então, quando ele sente que ele não é querido, que ele não é amado, em oposição a uma Vênus, que é de relacionamento, em Sagitário, ele vai expressar isso abertamente. Ele pode até se enraivecer mesmo, né? O Marte é irado por conta de uma não responsividade ou receptividade afetiva, tanto no signo de Câncer como também ligado a uma Vênus, que é a afetividade. Então você vai juntar o significado do planeta com o significado do signo, entendendo que esses dois signos, que são signos tão diferentes, né? Câncer e Sagitário, né? Essa necessidade de crescer, de expansão na vida, mas uma necessidade também de manter coisas, de ter um intercâmbio afetivo, de ter segurança, e isso é muito importante. Isso vai se relacionar sim aos planetas em questão, né? A natureza do planeta, como eu falei, Marte, né, que tem a ver com uma agressividade, tem a ver com uma ação mais direta. E a Vênus tem a ver com uma afetividade, um relacionamento. Vamos supor que a pessoa tenha um Mercúrio, né? Um Mercúrio em Sagitário, uma pessoa mentalmente mais aberta, que está sempre com a mente lá na frente, pensando lá na frente, sempre com os horizontes mais abertos, né? Um Mercúrio em Sagitário, em oposição a uma Lua em Câncer, né? Essa Lua que está domiciliada por signo, né, e fazendo oposição a esse Mercúrio. Então pode ser uma pessoa que, por ter uma Lua em Câncer, em domicílio em Câncer, é uma pessoa que tem um lado bastante meigo, um lado bastante sensível, um lado bastante voltado para uma estrutura mais pessoal, mais interna. Essa pessoa, por exemplo, que tem Mercúrio em oposição à Lua, e por se tratar de um conflito, essa pessoa pode ter um conflito de fala, por exemplo, né? Aquela pessoa que ela, quando vê, já falou. Quando percebe, já falou, né? Porque existe uma necessidade de botar para fora o seu conteúdo emocional, de expressar o seu conteúdo emocional, de expressar aquilo que está sentindo. E muitas vezes isso pode machucar os outros, ou a pessoa pode também ser muito suscetível, pelo próprio ângulo de oposição, ser muito suscetível à mágoa, ser aquela pessoa mais sensível ao que é dito, ao que é ouvido, né? O Mercúrio, que tem a ver com a comunicação, está lá no signo de Sagitário, que não tem muito filtro, né? Os sagitarianos, eles não têm muito filtro na fala, não. Eles falam, eles são impulsivos, como os signos de fogo. E o canceriano, ele já é mais que guarda as coisas, que fica lá meio que remoendo as coisas, né? Então ele guarda, fica com aquela mágoa, e há uma tendência também da pessoa falar diretamente. Ou então aquela pessoa que fica guardando as coisas, né? Claro que o Marte em Câncer ligado a Mercúrio fala direto, ele não guarda nada. Essa Lua, dependendo de como ela está com outros planetas, ou dependendo como que você utiliza a sua Lua, você pode guardar, inclusive uma afronta, e ficar lembrando daquilo, e você fica com aquela lembrança, ou você fica com aquela mágoa mesmo, né? Você guarda a pedra que lhe jogaram, também é bem possível. É muito mais fácil uma Lua em Câncer em oposição a Mercúrio guardar a pedra que lhe jogaram do que falar diretamente. Mas pode acontecer sim, de como o Sagitário, o Mercúrio em Sagitário e a Lua em Câncer é da mesma pessoa, também pode acontecer da pessoa ela não segurar muito por conta desse Mercúrio em Sagitário e acabar falando, né? E essa expressão vir mais rapidamente. Mas é mais comum a pessoa guardar
Ou então a pessoa querer resolver, ficar insistindo para resolver aquilo. Por que você falou isso? Por que você falou aquilo? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Aquela pessoa que quer atualizar, né? Esse Mercúrio querendo atualizar, vamos conversar, né? Essa questão, né? Então, essa oposição, lembrando que a oposição no mapa de nascimento, pessoas que têm muitas oposições, ou até que simplesmente tem uma oposição, pode acontecer sim, é bastante frequente, que as oposições indiquem uma certa imaturidade. Isso depende muito de quem é o dono do mapa, de como que é o desenvolvimento afetivo dessa pessoa. As oposições, elas têm uma relação com a imaturidade, ou seja, com uma tendência responsiva, uma tendência de atacar para se defender, ou de partir de igual para igual e ter um embate, né? Por isso que o nome já diz oposição. Então, há também uma tendência ou uma facilidade para a pessoa colocar culpa nas outras pessoas pelas adversidades que lhe ocorrem. Isso vai depender também dos planetas. E não esqueça, é muito importante colocar as casas em questão. Assim como eu coloquei, por exemplo, o exemplo de Lua, Mercúrio ou de Marte, Vênus, você veja também a casa. As casas em que essa oposição entre Câncer e Sagitário ocorre, ela é muito importante. Você vai ver o eixo de casas em que essa oposição ocorre, para que a sua interpretação seja uma interpretação muitíssimo mais rica. E assim você vai aprendendo a interpretar, né? Tanto por casa, como por aspecto, como por signo. Lembrando que a gente interpreta assim, por exemplo, Netuno em oposição à Lua em Câncer. Netuno em oposição à Lua em Câncer, você vai interpretar Netuno na casa tal, em oposição à Lua, é outra interpretação, a Lua em Câncer. Você só não vai interpretar o signo onde Netuno está, mas a casa sim, o ângulo de oposição sim, e o planeta no qual ele faz oposição, e por signo e por casa. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.